Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao curso de Reiki nível 1, Sistema Tibetano-Japonês Usui. E hoje nós vamos iniciar a aula 5, tá? E nessa aula 5 eu quero trazer a você os 3 pilares que o Reiki utiliza, certo? Quero trazer a você também a autolimpeza. O que é mais importante nesse trabalho é você realizar a autolimpeza. Toda vez que você pratica o Reiki, ficam resíduos no seu corpo. E você deve eliminar esses resíduos. Não tem como você não ter esse contato com esses resíduos. Tá certo? Por isso que é muito importante você fazer essa autolimpeza. Toda vez que você tiver o contato com algum trabalho. Aí você vai perguntar para mim assim, mesmo que eu trabalhe com o meu cachorro? Sim. Por quê? Vamos dizer assim, você não tem que ficar preso ao trabalho que você vai fazer. Muitas vezes, o que você tem que entender? Você traz coisas de fora. Você traz pensamentos, formas, energias de outros lugares. Então, é importante você realizar a autolimpeza antes de começar a fazer um tratamento. Assim como após o tratamento, tá? E nessa aula também eu quero trazer a você uma definição interessante sobre a intensidade do calor das mãos. Essa intensidade é chamada de Bionsen. Não é Beyoncé, não é aquela... É Bionsen, Biosen, tá? E o Biosen, ele trata o quê? Existem 5 graus de calor que você sente na sua mão. E o primeiro grau, ele diz respeito a um calor, né? É um calor que você sente. O segundo grau é um calor forte. Um calor forte. Para você ter uma ideia, eu não tinha noção quando eu recebi a primeira iniciação, né, de calor. Mas eu sentia muito calor nas minhas mãos. Muito. Era forte. Então, assim, já logo na segunda, no primeiro nível, eu consegui ter essa sensação de calor bem forte na mão. O grau 3 seria o comichão, uma certa coceira, um formigamento que dá na palma da mão. Tá? Então, assim, isso tudo é em decorrência do aprimoramento. Tá? Você vai adquirindo essa sensibilidade com esse aprimoramento. Tá? E é possível, muitas vezes você que é homem, né? Você imagine eu, que nunca tinha parado na vida para parar, para entender, para sentir. Eu achava que eu nunca ia sentir isso. Porque eu vivia no 220. Tá? Então, se você é homem e chegou até esse vídeo aqui, você tem capacidade de sentir essa energia. Tá? Então, esse é o nível 3. Nível 4, muitas vezes, um pouco de pulsação. Também já senti bastante isso. Os dedos começam a pulsar, dependendo do lugar onde você está. E assim, o que tem que ficar claro?
Isso define o quê? O nível de energia que está chegando para determinado lugar da pessoa, ou do animal, ou da planta, enfim. Tá? Então é interessante você entender isso. Tá? Então muitas vezes, o que você tem que fazer com você assim? Vamos supor que chega uma pessoa para você com um nível de ansiedade muito forte. Você começa a fazer o reiki nela. E aí você começa a sentir um certo formigamento nas suas mãos. Você entende que aquele problema dela, o nível ali é nível 3. Numa escala de 1 a 5, você entende que aquilo para ela está no grau 3 de sofrimento, vamos dizer assim. Você entendeu? Então essa é a sacada do Biosen, tá? Essa teoria, quando eu achei ela, eu achei super interessante. Isso aqui não tinha em nenhum curso que eu fiz, tá? Eu lendo os livros, eu vi, achei e achei interessante, tá? Eu coloquei nesse curso para dar para engrandecer um pouco mais o vocabulário, vamos dizer assim, tá? E o nível 5, dores nas mãos e no dorso, começa a doer. Então assim, pessoas que estão precisando muito da energia, você começa a sentir um certo incômodo no dorso, tá? Isso eu já senti bastante também, tá? Então assim, é importante. Eu acredito que boa parte das pessoas que eu atendo hoje, boa parte elas estão no grau 5, sabe? Necessitando bastante de energia. Tá? Mas isso influencia em você? Não. Você passa a ter essa sensação. É diferente. Tá? Você passa a sentir isso na pessoa e você consegue dar um diagnóstico. Dependendo do lugar, você fala assim: puxa vida, olha, eu senti um pouquinho de incômodo em tal lugar. Lógico, é delicado isso, tá? Falando agora aqui para você é meio delicadão. É preciso saber com quem você está falando, tá? Porque se você falar alguma coisa para alguém que ela está sentindo, muitas vezes você vai acabar deixando a pessoa nervosa e, infelizmente, não é o que a gente quer, tá? Então tem que saber a hora, tem que saber o momento de sempre falar alguma coisa, tá certo? E essas sensações nas mãos e tal, elas ocorrem de 10 a 15 minutos, são ciclos que ocorrem. Então você vai perceber que é um ciclo que vai dar a dor e para, dá o formigamento e para, dependendo do ponto que você se encontra. Tá certo? Então assim, isso aqui é uma boa referência para você saber como que está o seu paciente, como que você está lidando ali com a saúde do seu paciente naquele momento. Tá certo? E agora vamos aos 3 pilares do Reiki. O primeiro pilar, vamos falar primeiro dos 3, né? Nós temos o Gacho. O que é o Gacho? O Namastê. Né? O Namastê utilizado na Índia é o Gacho utilizado no Japão, no Reiki, enfim. Tá certo? Então, toda vez que você cumprimenta uma pessoa, Gacho, tá? Mas, de certa forma, não vai ser bem isso que eu quero passar aqui para você. O segundo pilar é o Heiji-Ho, tá? É o Heiji-Ho. E o Heiji-Ho, ele está ligado ao fato de você canalizar a energia que você trabalhará, tá? E no caso do Shiryo, que é o terceiro pilar, Shiryo, tá? É o tratamento. Então vamos supor, no caso deste curso,
O tratamento seria o autotratamento, tratamento em plantas, em pedras, em água, em alimentos, tá certo? Em animais, não sei se eu já falei. Então assim, você vai tratar isto. Tudo belo? No segundo nível, você vai fazer o tratamento na pessoa. E o que diz esses 3 pilares? Sempre antes de você começar a fazer o trabalho, é importante que você entre num estado de concentração. Eu vou fazer de olhos abertos, mas você fecha os olhos. Você entra em um estado meditativo, tá? E os 3 pilares, quando a gente fala em 3 pilares, quando a gente faz essa posição de gacho aqui e entra em estado de concentração, você não precisa esperar nada. Você só deixa a energia fluir. Você se concentra na sua respiração de 3 a 5 minutinhos. Pede, se você tem alguma crença, muitas vezes, pede a presença do seu anjo da guarda. Isso é muito importante. Pede a presença do seu eu superior. E também peça a presença da sua egrégora espiritual. Eu vejo assim que essas 3 condutas, você canalizando o seu anjo da guarda. Muitas vezes você quer chamar um santo seu, um santo de sua confiança, ou alguma outra entidade, fica à vontade. Mentor, amparador, dê o nome que você quiser. Você chama. Traz aqui, ó. Você pede a presença dele. E na hora que você está pedindo a presença dele, você faz uma menção assim: faça de mim o instrumento de ajuda ao que você vai fazer. Então, de olhos fechados, você vai fazer assim: faça de mim instrumento de melhoria, de ajuda, de contribuição. Acabou. É isso que você vai fazer. O segundo pilar, você vai estar nessa posição, certo? O segundo pilar, você vai imaginar uma luz entrando pelo topo da sua cabeça, vai fazer com que essa luz corra por todo o seu corpo. E dentro de você, não precisa falar em voz alta, nada. Eu vou falar em voz alta só para você entender. Você vai falar assim: a partir deste momento, a energia Reiki flui no meu corpo. E você vai falar 3 vezes isso. Olha que interessante, tá? Isso tudo é para você sintonizar a energia. E no finalzinho você pega, traz no meio da testa aqui, ó, a sua mão. E pede que a sua mão seja conduzida para o lugar que mais precisa de tratamento. No caso, nesse primeiro momento, vai ser em você, né? Você vai pedir. Se você tem uma sensibilidade já exacerbada, legal, certamente você vai ter vai saber aonde tem que ir. Mas se você não tem problema. Não tem problema. Você pode começar na sua cabeça, você pode começar nos seus pés, você pode começar no seu umbigo. Entendeu? Mas é interessante assim, faz o tratamento sempre ou dos pés até a cabeça ou da cabeça até os pés.
E você pode estipular aí de 3 a 5 minutos cada posição, tá? Cada posiçãozinha. Você faz assim, ó. Vamos falar já do terceiro pilar, o Shiryo, o tratamento. Você faz uma conchinha e aí você começa. Cabeça, olhos, ouvidos, né? Garganta, coração, ombros, pescoço. Isso tudo aí de 2 a 5 ou de 3 a 5 fica a seu critério, dentro do tempo que você tem. Tá certo? Então esses são os 3 pilares do Reiki que fazem com que você tenha condições aí de iniciar o seu autotratamento ou o tratamento do seu cachorro, muitas vezes uma energização em algum alimento, tá certo? Então é isso que você tem que trabalhar dentro de você. E para finalizar essa história, vamos colocar agora aqui os métodos de preparação ou de autolimpeza. Então, os 5 pilares, eles são importantes para que você inicie. Para que você inicie o trabalho de tratamento, tá? Porém, existe a autolimpeza, que é de extrema importância. E eu coloquei duas autolimpezas nesse curso que são mais utilizadas por mim, que fazem sentido, tá? Se você tem alguma autolimpeza, não tem problema. Tem o banho a seco, né? Tem um monte de coisa hoje em dia aí. É aquela história. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Se não fizer sentido para você, vida que segue. Tá? Você pode ter uma outra aí, sem problemas. Eu queria trazer o Joshin Koryun Ho, que é um método de respiração para o espírito. Tá? Eu vou ter que ler, porque eu não lembro como que especificamente. Eu estou tão automático nesse trabalho que eu faço muitas vezes sem ler. Mas vamos pensar assim, ó. Você vai sentar com a coluna ereta, tá? Então imagine a energia Reiki entrando no topo da sua cabeça. Então você já fez aquilo lá atrás, tá? Essa luz, ela pode ter uma cor. Então você vai estar sentado, tal, meditando, e você vai canalizar essa cor entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelas pernas, saindo pela sola dos pés. E ao mesmo tempo você vai pensar numa energia entrando pela sola dos seus pés, passando pelas pernas e subindo para o topo da cabeça. Então você vai ter essa fluidez, vamos dizer assim, tá? O que é importante aqui é você trabalhar a respiração. Em um primeiro momento, eu vou colocar um termo aqui, mas muitas vezes para você pode ser um pouco confuso. Existe um ponto do nosso corpo que fica na linha do umbigo, chamado Tandien, ou Tanden. Tá? Dependendo do local, eles mudam um pouco a pronúncia. E esse é um ponto de energia, de acúmulo de energia. E você tem que mentalizar essa respiração chegando no umbigo, nesse ponto energético. Puxa, Bruno, isso daí é difícil. Não precisa no primeiro momento. Você vai trabalhar isso, tá? Não precisa ser de primeira, você tem que trabalhar. Eu estou colocando isso daqui porque é o que fez mais sentido para mim nos dias de hoje. Pensando até mesmo no seu bem, pensando no seu acúmulo energético. Tá? Porque para você fazer um tratamento desse, você tem que estar forte internamente. E o trabalho da respiração faz com que você fique forte internamente. Tá? Mais para frente, se você quiser, eu dou uma aula só de respiração para você entender o que é a respiração. Tá? Isso tudo, respiração, ó, tudo
eu particularmente prefiro fazer só pelo nariz, tá? Isso tudo pelo nariz, sem nariz-boca, não, só pelo nariz. Quanto menos informação você tiver, melhor, tá? Esse tipo de respiração, ela pede para você colocar a língua no céu da boca. Por que colocar a língua no palato, né? Colocar a língua lá em cima? Porque isso ajuda você a segurar um pouco mais a energia dentro de você. Tá? Não faz você despender tanta energia. Então, resumindo, fechou os olhos, canalizou a energia, respiração, faz essa energia fluir, joga o ar para dentro, né, lá no umbigo, e sempre com a língua no céu da boca. Certo? Perfeito? Como eu disse, você pode fazer qual você quiser, mas eu vejo que essa tem mais fundamento, tá certo? E tem a segunda autolimpeza, que chama-se Hatsurei-ho. Hatsurei-ho, tá? Ela também amplifica o seu canal energético, né? Como a primeira. Você pode fazer sentado, do mesmo jeito. Esvaziar sua mente. Só que aí você faz o quê? Isso aqui, ó, a lavagem a seco. Você pega mão esquerda, ombro direito. Passo a mão aqui e jogo para o lado. Passo a mão aqui, jogo para o lado. Tá? E uma coisa que é importante aqui é você também, depois que você fez isso, é você canalizar a energia. Faz a posição de gacho, mentaliza uma energia fluindo, né, através daquela técnica de respiração, mãos juntas no peito, e aí você busca o seu controle respiratório e atenção plena. A diferença deste para o outro é só o banho a seco. Você vai passar a mão no seu corpo, nas suas pernas e tudo mais. E, de certa forma, você vai aprender, na próxima aula, você vai aprender o símbolo que é utilizado no nível 1. Neste ponto aqui, você pode fazer o símbolo do tamanho do seu corpo e entrar no símbolo. Isso vai ajudar você absurdamente. Tá certo? Mas que fique claro, cada um pode ter o seu jeito de fazer essa autolimpeza. Tá certo? Eu estou passando aqui duas modalidades que fizeram sentido para mim. Mas para você pode ficar à vontade. Porém, não deixe de fazer a autolimpeza. Tá? É de extrema importância tanto para você começar um trabalho, como para você terminar o trabalho. Tudo bem? Então, ó, se liguem. Chegamos ao final da 5ª aula. E lembre-se, nós estamos chegando no final desse trabalho, desse curso. E eu estou deixando senhas, tá? Estou deixando senhas no meio do curso, e essas senhas, elas são responsáveis para que você possa fazer o trabalho, a iniciação comigo lá na conclusão, tá certo? Então você vai entrar em contato com o escritório, com nossa organização, vai mandar a mensagem, vai ter a mensagem na descrição lá, o celular na descrição. Você vai mandar a mensagem, falar assim, olha, eu quero fazer a iniciação porque eu fiz o curso assim, assim, assado com o professor Bruno e a palavra é tal. Você vai colocar essa palavra lá e a partir disso a gente marca a data da sua iniciação e fazemos todo o protocolo que tem que ser feito. Tá certo? Então se liga nisso daí e vamos para a aula 6, que tem surpresa lá. Beleza? Vamos que vamos. Até a próxima.